essa peça teatral, ele resume o que a classe branca brasileira, a classe média, age como hegemonia dentro do Brasil e domina outros povos. Gente de Bem é um espetáculo, a gente teatraliza contos do livro Necro Chorume, do João Ximenes Braga. Foi um livro que foi escrito em 2021 a respeito do que aconteceu politicamente aqui no Brasil. São histórias que vão falar sobre a classe média branca brasileira e todas as questões que a gente enfrenta aqui a respeito de racismo, de homofobia, de misoginia, de fascismo, vamos colocar a palavra, de fascismo. Então são histórias tiradas do livro, não tem adaptação dramática, a gente faz exatamente como foi escrito pelo João Ximenes, e a gente hoje está aqui no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, fazendo uma das nossas apresentações. O Gente de Bem foi uma forma que o meu grupo, a Comparsaria Teatral, está respondendo artisticamente ao que a gente viveu a partir do golpe da Dilma, que foi em 2016, tudo que aconteceu no Brasil a partir daí. É um livro que faz essa cronologia política, e nós, como artistas, a gente acha que a gente tem é muito importante para o artista se colocar politicamente, colocar a sua cara, dizer o que a gente acha que está acontecendo. E esse livro foi a nossa oportunidade de poder falar de um Brasil recente, porque apesar da eleição do presidente Lula, muitas coisas ainda estão aí, não desapareceram, elas continuam aí. Então, a Comparsaria decidiu fazer, a gente estreou ano passado e a gente está seguindo porque pensamos que é importante falar sobre o Brasil de hoje com essas histórias. A gente pretende ir para São Paulo e pretendemos ir também para outros lugares no Brasil, especialmente no Nordeste. Acompanhar a nossa agenda, a gente está no nosso Instagram, Comparsaria Teatral. É só procurar lá, Comparsaria Teatral, que tem toda a nossa agenda. Tudo que a gente faz, é bom seguir a gente, para quem gosta de teatro político. A peça, ela trata do comportamento da classe média e classe alta brasileira, de como a classe média e a classe alta brasileira se comportaram nos recentes eventos políticos da história do Brasil. O Brasil sempre teve uma fama internacional de um país pacífico, amistoso, e de repente se transforma num país onde os comportamentos racistas são banalizados, os comportamentos de violência contra a mulher e contra homossexuais são banalizados, uma série de comportamentos que não condizem com essa imagem de país pacífico e amistoso. Por trás disso, existe uma formação colonial que nos acompanha desde a história da invasão portuguesa à terra do Brasil, não é? A terra de Pindorama, e que transformou, que criou, foi geradora de uma classe média muito racista e muito preconceituosa. A peça aborda exatamente todas essas questões. Como os membros de uma família branca recebem a chegada de uma nova pessoa para esse núcleo familiar, sendo uma pessoa preta. Como os moradores de um condomínio recebem a chegada de uma pessoa para morar nesse condomínio, sendo um homossexual assumido, que não tem vergonha da sua condição, que assume seu casamento publicamente. E por aí vai, ao longo de 7 histórias, a gente aborda esse comportamento típico de uma determinada elite econômica, mas infelizmente muito atrasada em termos de cultura e de intelectualidade. O que me parece, e também acho que isso tem um pouco da minha esperança nisso,
é de que, a despeito dessas pessoas que têm um comportamento tão antiquado, tão reprovável, o mundo está avançando e o mundo não está mais aceitando. Os pretos não aceitam mais serem tratados como escravizados ou como pessoas que não são dignas de respeito e igualdade. Os homossexuais idem, as mulheres idem, todos os segmentos da sociedade foram sempre muito marginalizados, hoje em dia estão enfrentando. E é desse enfrentamento que tem surgido as novas ideias, as ideias que vão levar o mundo adiante e para frente. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, @Comparsaria Teatral, e nós esperamos voltar a cartaz rapidamente. Antes de começar o espetáculo, nós fazemos uma saudação entre nós e também uma troca de energia coletiva do grupo, que foi fruto de um aprendizado nosso com o mestre griot africano Sotigui Koyeté, e é um chamado das mulheres e dos homens para fazer o enfrentamento e ir para a batalha. Então as mulheres dizem wara wara, os homens respondem das. E nós, algumas pessoas do nosso grupo tiveram fizeram parte de oficinas ministradas pelo Sotigui Koyeté, e ele é sempre uma fonte de informação muito importante no nosso trabalho. E a gente está em cartaz com o espetáculo Gente de Bem. Hoje foi o último dia aqui em Niterói. É um espetáculo múltiplo, onde todo mundo faz alguns personagens. Um dos personagens que eu faço é o Lima Barreto, que é um escritor negro muito importante para a história do Brasil. É um espetáculo muito atual, um espetáculo que fala de gente de bem, de gente da gente, né? De verdades que a gente precisa começar a encarar nesse país, né? Pessoas que se dizem éticas, mas que na verdade não são. Então venham conhecer o nosso espetáculo Gente de Bem pela Comparsaria Teatral. A gente agradece muito também a presença da Congo News com a gente aqui, registrando os momentos e entrevistando os atores. Muito obrigada, beijo grande. O quarto da companhia, exatamente, eu faço a Clara, que é uma pessoa que desejaria que todos o pessoal da comunidade toda que vizinha a seu bairro chique acabasse. É um horror, né? É uma pessoa insuportável, que é cheia de medos e tem medo de tudo, medo das pessoas, medo dos encontros, vive trancafiada, tomando remédio e se acha o máximo. Enfim, um retrato de... E frequenta a igreja, frequenta a academia de pilates, enfim, esse tipo que a gente encontra aqui na minha cidade, né, em todo o Brasil, à torta e à direita, como a gente fala aqui no Brasil, em todos os cantos, em todas as esquinas, em todos os bancos da igreja. Branco não tem ancestralidade, apenas nós, negro, porque a ancestralidade representa nossa história, nossa coletividade, nossa luta, e é uma luta que não é individual, é coletivo, sabe? Esse teatro é um olhar político, a reflexão da sociedade brasileira, da classe média, branquitude que domina. Então, vamos te acompanhar. Sempre sonhou em que o filho vai entrar na igreja. Mãe, eu já te expliquei. A Juliana não ia se sentir confortável em fazer uma cerimônia católica. Ela ia ter que pedir licença para a ancestralidade dela. Ancestralidade! E Álvaro abriu a boca para desespero de todos. E a sua ancestralidade, Daniel? Desculpa, seu Álvaro, mas branco não tem ancestralidade. A voz de Juliana abençoou com ancestralidade. Deixando Nilce nervosa. Daniel encrespado. Juliana, porém, era pura calma. E os meus bisavós portugueses que vieram para cá com uma mão na frente e a outra atrás, que batalharam para construir tudo que tiveram, são o quê? Seus antepassados. E qual é a diferença? Antepassado é individual.
individual, ancestral é coletivo. Antepassado deixa herança, ancestral é sabedoria. Antepassado é posse, ancestral é poder. Álvaro nunca fora tão insultado. Ele olhava para aquela mulher, uma estranha em sua casa, e olhava para o próprio filho que ele já não reconhecia mais. Daniel, você acredita nesta bobagem? Mas respeite, pai. Acredita? Acredito, eu tenho até uma certa inveja de como a Ju traz isso na vida. Eu olho para minha herança e eu só vejo violência e morte. Álvaro se levantou da mesa, saiu do apartamento sem dizer uma palavra. Você vai adorar minhas amigas. Nós costumamos sair. Depois da mesa, antes de quem sabe um dia? Se esbarraram mais algumas vezes na portaria. Sônia Maria sempre preocupada em retribuir o café, até que Isabela, a vaporosa, a convidou de novo. Acontece que Isaías era jornalista e tinha uma sorte um tanto incomum na profissão. Exercia seu ofício com remuneração. E não era uma remuneração de todo ruim, até sobrava algum depois de pagar a pensão de suas duas filhas. Isaías era de fato um bicho raro no jornalismo. Pensava por si só. Diferente de seu amigo Fernando Luiz Caputo. O quê? No cafezinho da redação ele já nem contava mais. Ao longo dos anos, Isaías viu o seu amigo se tornar cada vez menos combativo. Tanto em suas conversas como em sua coluna, ao invés de contestar o golpe, o avanço da extrema-direita, o que poderia lhe trazer os sabores da chefia, o que preferia procurar os erros dos governos anteriores. Da mesma idade de Isaías, Leopoldo, subeditor de política, estava vibrante e falante, sempre agitado. Comemorou o impeachment como uma vitória do jornalismo investigativo. Comemorou a condenação de Lula como uma vitória do jornalismo investigativo. Afinal, foi a imprensa que descobrira o triplex. Estava lá, no processo. Leopoldo vivia dentro do aquário para aturar o redator-chefe da redação, Ricardo Oberman, e sempre elogiar os muros do jornal. Quando Lula foi condenado em segunda instância, Leopoldo tirou a camisa e saiu correndo pela redação. Vou postar na frente de hoje. De tanta alegria! Exibindo os maridos cor-de-rosa, rodeados por pelos castanhos, levemente arrebatados pelo sol do Leblon. A imprensa invadiu. Essa gente dos jornais do Rio só tem ideias feitas em clichês de opiniões. Mas imbecis, gênios imbecis. Guiados pelas mesmas leis e obedecendo quase que o único critério. Todos eles se parecem. E uns estão vivos todos. É um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Isaías ali perdeu de vez as esperanças e começou a definir. Era muito mais sério do que ele podia imaginar. Dali exatos 6 meses, o inominável lançaria sua candidatura para presidente. Leopoldo não acreditava que Bolsonaro tivesse muita chance. Aquele plano saiu com toda a naturalidade da boca de Leopoldo, sem iniciar de noite. O importante para ele era o orgulho que tinha da profissão de ver que as denúncias da imprensa tiraram o corrupto do caminho. E o que a imprensa investigativa deveria fazer diante de todas as denúncias de corrupção do capitão? O seu envolvimento com as milícias. Sem falar nos seus discursos cheios de violência a favor da tortura e da ditadura militar. Não há por que investigar isso. Ele é só um barão. E o jornal vendeu-se, vendeu-se e vendeu-se. Isaías chegou ao seu limite no silêncio.
Lava Jato, a Moro, Dallagnol, Aécio, Alckmin e, sobretudo, a Bolsonaro. Aquela atividade subterrânea passou a ter mais valor, peso e paixão para Isaías que a sua vida de mundo real. Isaías era silêncio, isolamento, Iberê, potência e voz alta. Ai, imprensa, onipotente imprensa, o quarto poder fora da Constituição. Ai, imprensa, que maravilha! Isaías adicionou poucos colegas. Nada há de tão parecido com o jornalista moderno quanto o pirata antigo. A mesma frieza de meios servida por uma coragem de salteador. E assim dominam tudo, aterram, fazendo que todas as manifestações de nossa vida coletiva dependam do assentimento e de sua aprovação. É a mais tirânica manifestação do capitalismo e a mais terrível também. Pra que salário? Não sou empregado não, sou da família. Não fosse a gente estava passando fome. Eu fiz a procuração do nome dele. Mas também não sabe nem escrever o próprio nome. Você queria o quê? Que desse da mesma comida que a gente come nesses tempos de caristia? Eu sou temente a Deus e faço muita caridade. Deixei eu e o maridão morar aqui em favor. Tudo que eu fiz pela Maria e meu Zé foi pelo bem deles. Mas que cheira melhor. Que o Comitê Estadual de Erradicação do Tráfico de Pessoas e a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Rio identificaram que grande parte das vítimas resgatadas em trabalho escravo acaba retornando para a mesma condição por falta de oportunidades de emprego e pela extrema vulnerabilidade em que vive, decorrente da baixa renda, assim como da baixa escolaridade. Mas o dia vai chegar e o mundo vai saber. Não se vive sem se dar. Quem trabalha é que tem direito de viver, pois a terra é de ninguém. Final do fim. Primeiro o nosso receio, depois nossa reverência e por fim o nosso discurso. O nosso receio é o do nosso desagrado. Nossa reverência é o nosso dever. E o nosso discurso, bom, se esperam agora um bom discurso, estamos perdidos. Mas vamos nos arriscar e é isso que importa. Para nos socorrer, pedimos ajuda a uma das vozes mais importantes da América Latina, Eduardo Galeano. A natureza não é muda. A realidade pinta naturezas mortas. As catástrofes são chamadas de naturais como se a natureza fosse o carrasco e não a vítima, enquanto o clima fica louco de pedra e nós também. Parece estranho que a natureza tenha direitos humanos como se fosse pessoa. E ao mesmo tempo parece a coisa mais normal que as grandes empresas dos Estados Unidos tenham direitos humanos. E elas têm, garantidos por decisão da Suprema Corte de Justiça desde 1886. Se a natureza fosse um banco, já teria sido salva. Boa noite. Nós somos a companhia Comparsaria Teatral. A gente tem no Instagram um perfil que é @Comparsaria Teatral. Então, se alguém fez algum registro ou quer fazer agora, marca a gente, vamos ser amigos de Insta, para vocês também ajudarem a gente a divulgar os trabalhos da companhia. A gente está tentando levar esse espetáculo para mais lugares, então o boca a boca de vocês, a indicação ajuda bastante. É isso?